Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou gravar esse vídeo agora para continuar falando de jejum. Só que nesse vídeo eu vou compartilhar, vou aplicar o livro de Daniel, que a gente aprendeu a jejuar com o livro de Daniel no vídeo anterior. Mas eu vou trazer isso para dentro da história do meu tempo de espera, para vocês terem um discernimento maior, né? Um testemunho dentro desse contexto aí de jejum, né? No tempo de espera, né? Que se divide aí em 3 partes o jejum que eu falei no outro vídeo, que é jejum da abstinência, né? Que é a conversão, o jejum das primícias, que é a obediência, e depois, por último, o jejum do desenlace, que é o fim das coisas, uma batalha. Então tudo tem começo, meio e fim. Então você tem que se situar e se localizar dentro de uma batalha, dentro de uma promessa que você recebeu de Deus. Então, se você tem uma promessa do Senhor na tua vida, essa promessa tem começo, meio e fim. Então eu vou compartilhar o meu testemunho na minha vida sentimental de como foi essas 3 etapas, essas 3 fases de jejum. Vou falar um pouquinho da minha história para vocês aí ter um discernimento maior do vídeo anterior. Amém? Então, em 2012, eu recebi promessas de Deus, um chamado do Senhor, para eu viver um tempo de espera na vida sentimental. Né? Foi uma área que eu sofri muito da minha vida, e quando eu voltei ao Senhor, me converti novamente, foi uma reconciliação com Cristo. Eu ignorei essa área da minha vida e Deus usou uma profeta para falar numa pregação, através da pregação. Então o Espírito Santo começou a falar comigo e ele falou para mim, eu vou te abençoar e vou te dar um casamento. Você vai casar. Ele me deu uma ordem, na verdade. Ele falou, você vai casar. E eu ainda questionei, falei, não, Deus, eu não quero casar. E o Senhor falou, não, filha, você vai casar. Então eu vou compartilhar com vocês esse processo de vida sentimental, dentro dessas 3 fases e etapas de batalha, de jejum e de vitória. Porque vida com Deus é vida de vitória. Não existe derrota com o Senhor, gente. Tá? Esquece isso. Falar, eu fiz tudo certinho e deu errado. Mentira, não existe. Isso nunca vai acontecer. Então, eu vou falar do jejum da abstinência, que foi simplesmente uma renúncia. Né? Quando Deus falou comigo para eu esperar no Senhor, eu tinha um namorado. Ele era um pouco mais velho do que eu, um pouco não, bastante. Ele tinha 53 anos e eu tinha 34 anos na época. Era uma pessoa maravilhosa, um homem bom, eu solteiro também, não era amante dele nem nada, era meu namorado. Só que ele me ajudava bastante financeiramente. Então, o Espírito Santo tem ciúmes da gente, ele quer mostrar o poder dele. Então, ele não aceita ajuda de terceiros quando ele te põe dentro de um propósito. E Deus mandou eu renunciar ao namoro com esse rapaz. E eu renunciei, falei, tá bom, Senhor, mesmo se eu tiver que morar embaixo da ponte com as minhas filhas, eu renuncio a esse namoro e vou fazer o jejum da abstinência, que foi eu me abster, né, desse relacionamento com esse rapaz, para ficar sozinha, esperando no Senhor. Uma renúncia muito grande, porque não é fácil renunciar não, gente. Então, nesse tempo de renúncia, eu tinha aí renunciado tudo para andar com o Senhor. Então o resultado disso é os frutos do Espírito Santo. Quando você renuncia à sua vontade, você começa a se consagrar. Você começa a praticar justiça e se separar para Deus, que foi o que Daniel fez no jejum da abstinência dele, foi o que eu fiz na minha vida sentimental. Então eu quero compartilhar um pouco da minha história, de como foi esse tempo, né? Então, na verdade, quando eu me separei para o Senhor, assim como no livro de Daniel, foi na minha vida também. Pessoas viram uma mudança muito grande, começaram a ficar admiradas, as minhas clientes, as minhas amigas, as pessoas que cercavam a minha vida. E falaram, nossa, como assim? Você mudou? De repente você está diferente, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa vê que você está diferente. Ela fala, você não vai mais na casa do seu namorado, ele não vem mais aqui, você não faz mais isso. Você tem uma transformação, uma conversão. Você está indo para lá, de repente você vira e fala, não, agora eu vou para outro lado. E isso prende a atenção das pessoas e traz uma influência para a vida das pessoas. Você começa a influenciar pessoas. Então foi um tempo maravilhoso, onde pessoas, por causa do meu testemunho, aceitaram Jesus, se batizaram nas águas.
E eu comecei ali um reinado no mundo espiritual. Essa é a verdade. Então, eu tive muita experiência com Deus, que foi arrebatamento de espírito, né? Que Ele me mostrou a abertura do 6º selo do Apocalipse. Um dia eu me ajoelhei para orar na sala da minha casa. Quando eu levantei da oração, que eu abri os olhos, minha casa estava cheia de neblina. Neblina, eu levei um susto. Falei, meu Deus, de onde vem essa neblina? Parece que entrava pela porta, a neblina. E a porta estava totalmente fechada, gente. Então, foi uma experiência que eu tive com o Senhor, onde Ele me levou ali no Santo dos Santos, né, no lugar sagrado, no lugar secreto, né, que foi uma vida secreta com o Senhor, uma vida em espírito, uma coisa linda, intimidade com Deus, um lugar de intimidade com Deus. É difícil explicar assim os detalhes, porque tem coisa que é só vivendo, né? Ali Ele começou a me dar visões, sonhos, revelações, começou a mudar tudo na minha vida, na verdade, né? E na vida sentimental, no jejum da abstinência, foi apenas a fase da renúncia. E em compensação da renúncia, Ele começa a mostrar a intimidade, né? Com esses sinais, com essas coisas bonitas, né? Ele começa a te dar os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, mansidão. Você vira uma pessoa totalmente diferente, gente. É uma loucura, é muito legal. E antes eu não tinha paz nos relacionamentos, eu não tinha paz para nada, em todas as áreas da minha vida. Essa que é a verdade. E a Bíblia fala, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo. Então as pessoas não entendem, falam, nossa, mas que paz é essa? Que alegria é essa? Porque o resultado da renúncia é a alegria do Espírito Santo. Então você se torna, é uma mudança de comportamento. Se você era uma pessoa nervosa, você começa a deixar de ser. Se você era triste, você começa a ser alegre. Se você não tinha paz, você começa a ter paz. Você começa a ter mansidão. Você começa a ter domínio próprio sobre as situações que te cercam. Tudo isso vem através do jejum da abstinência, que é a renúncia. Então, é uma mudança de comportamento que prende a atenção das pessoas. Igual Daniel, que ele, né, eu creio que foi ele que influenciou os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, a renunciar também os manjares do rei. E isso trouxe para eles um caráter diferente no meio da multidão, né? A Bíblia fala que a gente é luz do mundo, então você começa a resplandecer no meio das trevas, você começa a ser diferente. E as pessoas percebem isso e isso influencia as pessoas, né? Então eu tive muita experiência com isso. Então, o segundo jejum, a segunda fase do meu tempo de espera no Senhor, que foi o jejum das primícias, que foi a minha fase de obediência. Então, primeiro eu renunciei àquele relacionamento, para depois começar a andar em obediência com Deus e trazer as primícias para Deus, as primeiras partes, né? Isso inclui também os dízimos e as ofertas, viu, gente? São as primícias para Deus, inclui a primeira parte de tudo aquilo que você vai fazer. Por exemplo, tudo que você vai fazer, você vai consultar o Senhor, você vai colocar diante dele, você começa a andar com Deus, né? Igual Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, é apenas um versículo que é maravilhoso. Então eu comecei a andar com o Senhor, né? E comecei a jejuar, comecei a me consagrar pela vida sentimental. Ele me deu ordem e eu tive que obedecer. Ai daquele que não obedecer a ordem do Senhor, né? O chamado que Ele tem para a tua vida. Você vai continuar dando murro em ponta de faca sem entender nada. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então o propósito do jejum das primícias, da obediência, é você ter uma vida com Deus, é você se posicionar em Cristo, é você andar revestido da armadura do Senhor e consequentemente ser intercessor, né? Começar a orar, começar a jejuar e buscar. E o que o Senhor fez na minha vida sentimental? Ele colocou um rapaz na minha vida, né? Um rapaz para eu orar. Só que a história desse rapaz eu conto num vídeo que chama Deus Muda Sentimentos, né? Era um rapaz que eu vi ele e ele era noivo e Deus me falou, não, essa moça não é a preparada dele. Eu já estava tendo intimidade para ouvir a voz do Senhor. Aí eu falei, por que será que Deus mostrou que a moça não é a preparada dele? Comecei a orar pelo rapaz sem intenção nenhuma. Só que de repente Deus colocou um coração no meu sentimento por esse rapaz. Eu não falei que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos sentimentos, as nossas emoções? Deus colocou o sentimento no meu coração por esse rapaz. Só que esse rapaz era apenas um campo de batalha.
né? Então, eu tinha uma promessa de Deus na vida sentimental e Deus me levou para o campo de batalha. Esse rapaz era apenas o campo de batalha. E o que acontece, gente, no jejum da primícia, no tempo da obediência, no tempo da espera? O resultado da obediência é uma autoridade maior espiritual, né? Você começa a ter autoridade, você começa a adquirir unção, você começa a ser uma pessoa altamente perceptiva, né? Porque você está se inclinando para as coisas do Espírito. Aí você começa a cogitar das coisas do Espírito e você começa a ser altamente perceptível ao mundo espiritual. Aí você começa a ter discernimento de tudo, de espíritos, né? E você começa, acima de tudo, uma reconstrução na tua vida, né? Como um soldado de Cristo. Você começa a reconstruir. Esse é o tempo de obediência, o tempo do jejum das primícias, que é o jejum maior, que é o tempo maior, né? Então, as primícias são coisas que vêm primeiro para Deus, depois você vai resolver suas coisas, primeiro você consagra tudo a Ele. A sua vida é uma vida de consagração. E o que aconteceu comigo nesse tempo de jejum das primícias? Foi experiências assim sobrenaturais mesmo, né? Onde Deus me mostrou a abertura do sexto selo do Apocalipse, que eu gravei um vídeo falando sobre isso. Que mais? Ele me fez muita profecia, eu recebi muita profecia nesse tempo. Onde eu entrava, né, nas igrejas, eu recebia uma profecia. Alguém me apontava e falava: ei, você aí, Deus me mostra uma aliança no teu dedo. Sem a pessoa me conhecer, sem saber de nada, é algo puro, com Deus vivo. Eu recebia muita profecia nessa área da vida sentimental. Aí no final dos cultos as pessoas me chamavam, a profeta me chamava e falava: eu vejo você casada, Deus mostrou você casada, no mundo espiritual você já está casada. Porque tudo, gente, acontece primeiro no mundo espiritual para depois materializar aqui na terra. Então eu recebi essa profecia. E eu comecei a ter sonhos, minha filha começou a fazer desenhos proféticos, né? Que eu sempre falei isso nos vídeos, né? E eu vi Jesus também, né? Eu vi Jesus, que ele molhou minha franja, secou minha franja, é uma loucura. Só que também, quando você está no tempo da obediência, no jejum das primícias, é o tempo de Deus te provar, né? E Deus me provou muito nessa área sentimental. É o tempo que você está ali para receber propostas do inimigo, para ver se você se corrompe. Você recebe pratos do inimigo, propostas indecentes. Foi quando Daniel passou pela cova dos leões, que ele fez o jejum das primícias, que foi quando ele orou pelo povo dele. Que ele fala, né, eu, Daniel, orei, jejuei, e ele já tinha passado ali pela cova dos leões, né, já tinha entrado aí nesse propósito com o Senhor. Então, eu recebi uma proposta muito indecente. É o tempo da tentação, de você ser provado. Como eu vinha de um histórico de vida e de vida sentimental, bastante dependência financeira e emocional, nessa época que eu estava no jejum, eu morava de aluguel. E eu recebi uma proposta do dono da casa do aluguel. Ele parou o carro na minha porta, esse homem, ele era casado, e ele parou o carro na minha porta, esse homem, ele percebeu que eu era sozinha com 2 filhas, e ele percebeu que eu era sozinha, e ele percebeu que eu era diferente, que eu era convertida. Então ele quis me corromper, ele me fez uma proposta indecente. Ele parou o carro na minha porta, eu abri a janela, eu falei: pois não, senhor. Ele falou assim: posso buscar uma pizza para comer com você? Eu falei: não, já jantei, obrigada. Aí ele falou que a minha mulher foi pra praia, eu tô sozinha, e tava um dia bem frio. Aí eu peguei e falei pra ele, então o senhor vai pra casa do senhor, o senhor vai deitar e vai dormir e esperar a esposa chegar da praia. E esse homem, gente, ele pegou um ódio mortal de mim, porque ele via que eu passava dificuldade. Deus estava me provando na vida financeira também, que fazia parte do meu histórico da vida sentimental. Então eu dependia de homens na vida sentimental, na vida financeira. E Deus quis tirar isso da minha vida para me levar para o deserto, para me provar. Aí esse homem, ele era o dono da casa. E quando ele fez essa proposta indecente, ele já tinha me jogado algumas indiretas antes. E a proposta indecente dele era eu ser amante dele. Então a minha carne recebeu essa proposta da carne, para vir aquela tentação, tipo assim: mas aí eu não vou mais pagar aluguel, se eu for amante dele minha vida vai mudar. Eu estava passando muita dificuldade, eu estava no deserto você vive do nada, a providência de Deus, né? Você está passando dificuldades.
E tudo isso tem a ver com a vida sentimental, com o propósito. Aí esse cara fez essa proposta indecente, eu recusei, ele ficou com muito ódio de mim. E o que ele fez? Ele pediu a casa. Ele falou, desocupa a minha casa então. Falei, não faça isso comigo, eu não tenho pra onde ir. É muito difícil alugar uma casa. Precisa de fiador, é uma burocracia muito grande. Então ele quis me humilhar, né? Ele quis me humilhar. Ele me lançou ali numa fornalha, assim como os amigos de Daniel. E resumindo, Deus me exaltou, é lógico, né? Eu venci aquela perseguição, era tempo de perseguição, e eu orando pelo rapaz que era noivo, e Deus me mostrando que eu tinha que orar pelo rapaz, e eu orando, jejuando pelo rapaz. Aí Deus mandou fazer o jejum do pão, renunciei o pão no tempo do jejum das primícias, né? O pão era o que eu mais gostava. Aí eu comecei a fazer o jejum do pão como primícia para Deus, para tirar aquilo que eu mais gostava. E Deus mandava eu orar pelo rapaz que eu estava orando, eu tinha um foco, que era esse rapaz. Não, eu não gostava dele, não era apaixonada, mas eu estava em obediência. Só que o Espírito Santo, que guardava os meus sentimentos e as minhas emoções, fez eu gostar do rapaz. Só que eu nunca cheguei nele. Só que aí eu tinha que batalhar pela vida dele, para tomar posse da bênção. E era assim uma guerra ferrenha, gente. Muita humilhação, na verdade. Obediência total. E Jesus falou para os discípulos, ele falou, o que eu faço agora vocês não vão entender, vocês vão entender depois. Eu não entendia nada. Acontecia cada coisa louca e eu não entendia nada, só que Deus me livrava de todas. Então servir a Deus é gratificante, é maravilhoso, é uma aventura muito grande. E a percepção que ele nos traz no jejum é muito grande, né? Assim como fala que Neemias ele percebeu que não era de Deus, a mensagem que ele recebeu. Então eu passei tudo isso. Recebi proposta, recebi prato do diabo, né? Deus falou comigo, eu aprendi a agradecer, né? Eu tive experiências surreais, eu vi Jesus igual Daniel. E foi uma fase muito difícil, muito dolorosa mesmo, onde eu emagreci, porque eu me sentia humilhada, sabe? As pessoas cobravam de mim um relacionamento, porque eu vinha de uma vida onde eu vivia relacionamentos a hora que eu quisesse. Né? Eu tinha algo assim que eu não sabia o que era, que eu falava, não, eu quero ficar com aquele cara, e dava certo e eu ficava. Então o inimigo colocava na minha mão, era bandejas, eu vivia de bandejas e pratos do diabo, e no final tudo dava errado, eu ficava envergonhada. Então as pessoas viram que eu estava diferente, começaram a cobrar de mim um relacionamento, e era uma opressão muito grande, era uma coisa muito ruim, porque eu não podia ficar falando do propósito, mas eu vivia em obediência a Deus. Gente, obedecer é muito difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Você vai ser muito mais feliz quando você fizer a vontade de Deus. Porque você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter os frutos do Espírito Santo com você. Você vai ter o auxílio do Espírito de Deus. Ele vai te levar no lugar que Ele preparou. Você não vai entender nada, mas você vai vencer. Isso eu posso te garantir. Amém? Agora eu vou falar da última fase. Que foi o jejum do desenlace das coisas, foi o jejum do final da batalha. O que aconteceu? Aí o rapaz que orava casou. O rapaz casou e eu tava cansada, exausta quando esse rapaz casou. Aí bateu aquele cansaço, gente, sobrenatural. Por quê? Porque eu era um soldado na posição de batalha. E quando Deus trouxe para minha vida o jejum do desenlace, que foi a última etapa, eu entrei na batalha já, para ser decisivo. Era uma batalha decisiva. Então, como eu vivia já fazendo o jejum da primícia, eu ainda naquela época não entendia o propósito do jejum. Eu estou entendendo hoje, né? Hoje eu entendo, para poder até, creio que, ajudar. Então, pode perceber. Quando eu cheguei nessa fase do jejum do desenlace, que esse rapaz casou, que Deus tirou ele do campo de batalha, aí eu fiquei perdida na guerra. Falei, e agora, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Perdi a bênção. Só que quando você chega nessa fase, você já amadureceu, você já evoluiu, você já teve muita experiência com Deus. Então eu não entendia que eu tinha perdido a bênção, eu não entendia o propósito, mas eu estava permanecendo em obediência ao Senhor. E nesse dia eu estava sentada no sofá da minha casa e eu ouvi a voz do Espírito Santo, porque você já está altamente perceptível de tanto jejum e consagração, que não é passar fome, gente. Tem que ter discernimento do que eu falei também num vídeo anterior de jejum, que é em Isaías 58, é propósito.
eu ouvi o Espírito Santo, ele falou assim pra mim. Eu estava sentada no sofá, o rapaz tinha casado, e eu estava ali ainda em espera. E o Espírito Santo falou assim pra mim, eu ouvi nitidamente a voz dele. Ele falou assim, por que você não faz um jejum só de pão e água? De 3 dias. Aí eu ouvi aquela voz claramente, eu falei, nossa, uau, meu Deus. Jejum 3 dias só comendo pão seco e bebendo água? Falei assim, eu vou obedecer agora, já. Me levantei, orei e abri o jejum de 3 dias só comendo pão seco e bebendo água. O propósito desse jejum é se humilhar na presença do Senhor. O jejum do desenlace, o propósito dele é se humilhar para Deus te exaltar e para se cumprir aquela palavra que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e no tempo oportuno ele te exaltará. Então vocês vão perceber que o Espírito Santo me induziu a fazer esse jejum do desenlace, porque eu não sabia, eu estava ali obedecendo a Deus no meio da batalha, eu estava em posição, e eu não sabia que tinha o jejum do desenlace. Eu não tinha ainda as revelações de Deus que tem na palavra, como Deus me deu no livro de Daniel, que ele fez o jejum do desenlace, quando ele falou que manjar desejável ele não comeu e ficou 3 semanas em pranto. Então, Deus me induziu, o Espírito de Deus me induziu a fazer esse jejum. Ele falou comigo, porque eu não ia fazer, eu não sabia. Eu estava em obediência, eu estava ainda no jejum das primícias. Então, no jejum do desenlace, é lugar de dor, de sofrimento, é o dia mau. Essa é a verdade, é quando chega o dia mau. E na minha vida sentimental tinha chegado o dia mau. O rapaz casou, eu orei por ele 9 meses e ele casou com outra pessoa, que era um relacionamento que ele também não aprovava, não queria, uma loucura, não entendia nada. E ele casou, então chegou o dia mau, o dia da humilhação, o dia da zombaria. Então eu estava sendo zombada, né? Criticada pelas pessoas que sabiam dessa história, desse propósito do tempo de espera, pelos incrédulos, né? E Deus fala, né? Ele fala assim, não temas, porque não serás confundida nem envergonhada. Confundidos e envergonhados serão os que se levantarem contra ti. Só que eu estava ali, confundida, envergonhada. Chegou o dia mau, como eu disse no vídeo anterior. Só que quando você chega nessa fase do jejum do desenlace, quando você já chegou até aí, em obediência, o resultado disso é o quê? Estrutura. Você já tem estrutura. Assim como a rainha Esther teve estrutura para falar, se perecer, pereci. Mas eu cheguei até aqui me ajudou o Senhor. E o Espírito Santo mandou eu fazer o jejum de 3 dias, gente, só comendo pão e bebendo água. E eu pensei como a rainha Esther, falei, se perecer, pereci, Deus. Eu não vou desistir porque eu tenho bagagem já suficiente, experiência com Deus suficiente para entender que não tem sentido desistir. Ele já te provou, ele já te aprovou, ele já deu promessa, ele já fez profecia, ele já mostrou vários sinais. Você já teve uma intimidade tão grande com Deus que você jamais pensa em desistir no jejum do desenlace. Então é igual um soldado na batalha, ele dá a vida dele pelo povo dele. Ele dá a vida dele pelo cumprimento de uma promessa, para entrar na terra prometida. Entendeu? Então você se torna aquela pessoa simples como a pomba e sagaz como a serpente. Né? Simples como a pomba. Tipo assim, eu tenho simplicidade e humildade para não entender, mas para permanecer. Mas eu tenho também a sagacidade da serpente para não perder essa batalha para o inimigo. Né? Eu já tinha sido provada. E no jejum do desenlace é a prova maior. Aí vem a prova maior mesmo. Eu fiz o jejum de 3 dias só comendo pão e bebendo água. E esse jejum se encaixa na palavra que diz, né? É quando você tem uma aceitação muito grande do que vai vir. É como você estivesse ali numa UTI, eu posso dizer assim, espiritual. E você, como a rainha Esther, ela estava numa UTI espiritual. Ela falou, se eu perecer, eu pereci, mas eu vou para cima da batalha. E você pensa assim, ou é tudo ou é nada, ou é a morte ou é a vida. E você obedece, simplesmente você obedece. E eu obedeci. E eu fiquei como o apóstolo Paulo, que ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Ele falou assim, agora eu aprendi a estar bem em toda e em qualquer situação. Aprendi tanto a ter fartura como a ter escassez. Aprendi tanto a estar bem como a estar mal. Eu aprendi a estar bem em qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então eu cheguei nessa fase, que foi o jejum do desenlace, onde o rapaz tinha casado e veio aí uma zombaria, uma crítica, assim como foi também na vida da rainha Esther, porque o povo estava crente, né? Ramã estava crente que ela ia morrer. A forca estava preparada para o povo dela, para o tio dela. Só que Deus entra com providência, gente. Eu obedeci, fiz o jejum de 3 dias, só comendo pão, bebendo água, foi muito difícil, foi dolorido. Só que não é um padrão, porque não devemos padronizar nosso Deus. É algo particular, é um testemunho apenas. E quando eu concluí esse jejum do desenlace, foi quando Deus, depois de 2 meses no máximo, o meu esposo chegou e eu adquiri essa vitória, né? E essa vitória se diz respeito a quê? É uma vida de paz, na sua área de sua vida sentimental. Uma vida de paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. É você entrar na terra prometida para viver o que Deus preparou para você. No meu caso, esse é o meu chamado. No seu caso, pode ser outra área da tua vida. Mas aí você vai ter o domínio, você vai reinar espiritualmente, você vai ter uma vida de paz, você vai vencer, você vai tomar posse da terra prometida, assim como Josué tomou posse da terra prometida. Amém? Então, essas são as 3 fases que eu fiz de jejum, até que a promessa de Deus pudesse se cumprir na minha vida. E ele fala lá em Deuteronômio, capítulo 8, ele fala assim que ele nos leva para o deserto para nos deixar ter fome, para nos provar, para nos humilhar, para saber o que está no nosso coração. E para depois que a gente vencer, a gente não se esquecer de que foi o Senhor que fez todas as coisas na nossa vida. E não abandonar o nosso Deus e não entrar uma soberba no nosso coração. Então, tudo é aprendizado e evolução. Amém? Então, essa é a minha história com Deus, com jejum e consagração. E quando meu esposo chegou, eu tive, assim, antes um pouco dele chegar, várias experiências surreais que se encaixam naquele vídeo que eu falo de Deus muda sentimentos, né? Então, é um tempo para você chegar e tomar posse da bênção e descansar da batalha. Deus vem para dar descanso, Deus vem para dar paz, relacionamento de paz, de confiança, de fidelidade, de bondade, de compreensão. Então, tudo isso eu tenho vivido. Então, se voltar lá no início de tudo, onde eu renunciei aquilo que eu vivia, para chegar no desfecho do tempo de Deus na minha vida, é extremamente gratificante, porque aí você cai naquela palavra que está em Isaías 54, que ele fala, porque você vai transbordar para a esquerda, para a direita. Em outras palavras, a bênção não vai ficar só com você, você vai transbordar, você vai estender a mão para outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas nessa mesma área que você sofreu e que você venceu, né? Então a palavra fala, aquele que perde uma batalha fica escravo do que venceu. Então eu venci, e hoje Deus me capacitou com a unção para ajudar outras pessoas nessa área, e trouxe o meu esposo como uma aliança forte, né? Então, a gente que serve a Deus, a gente vive de glória em glória, essa que é a verdade. Então vale muito a pena você fazer esse jejum da abstinência, o jejum das primícias, da obediência, e por último, com certeza vai chegar na tua vida o jejum do desenlace, que é o jejum de você tomar posse da promessa de Deus, da promessa se cumprir, né, de você vencer a batalha. Amém? Eu só tenho a dizer que vale muito a pena esperar no Senhor em todos os aspectos, seja familiar, seja de esperar em Deus na vida sentimental, seja de esperar uma melhora no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, e você se posicionar como um bom soldado de Cristo, completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé. Amém? E você pode tudo isso naquele que te fortalece. Que Deus abençoe. Espero ter ajudado, amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Deus, amém? E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar, de comentar. E assim a gente crescer juntos na fé. Vamos crescer em Cristo, amém? Deus abençoe vocês.